bem com vocês? Nem sei porque eu pergunto se tá tudo bem, né? Vocês estão aí, eu estou aqui, não tem nem como vocês me responder. Mas vamos combinar uma coisa? Depois que terminar o vídeo, que vocês assistirem a história, deixa um joinha e me responde. E me fala: oi, tia Santa, tô bem, graças a Deus. E eu espero, crianças, que vocês estejam bem e lendo a Bíblia em casa, hein? Crianças, hoje eu tenho uma novidade para vocês. No final da história, eu vou fazer uma pergunta e a criança que responder corretamente a pergunta vai ganhar um presentinho. Esse aqui, ó. É um joguinho muito legal para você brincar com seu papai, com sua mamãe, seu irmãozinho, seus amiguinhos. Fiquem atentos na história de hoje. A história que eu vou contar hoje para vocês, ela está narrada aqui na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Lucas, ele conta a história de um homem que morava na cidade de Jericó. O nome dele era Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era o chefe do cobrador dos impostos. Ele trabalhava para o governo. Mas Zaqueu não era um homem honesto. Ele fazia uma coisa muito errada. Ele enganava as pessoas e cobrava dinheiro a mais delas. Como, por exemplo, se o governo mandasse cobrar R$1 de imposto, ele cobrava 2, 3, 4 e até mais. E com isso, ele ia enriquecendo. As pessoas da cidade não gostavam dele. E apesar de Zaqueu ter muito dinheiro, ele não era um homem feliz, porque o coração dele era manchado pelo pecado. As coisas que ele fazia era pecado, coisas que não agradam a Deus. E o coração de Zaqueu era assim, triste, muito triste, porque o pecado entristece o coração. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E Zaqueu estava separado de Deus. Mas um dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar pela cidade de Jericó. E ele ficou muito curioso, porque ele queria conhecer Jesus, saber quem era este homem que todo mundo falava. A cidade inteira comentava sobre Jesus. E aí, Jesus chegou e entrou na cidade de Jericó. Todo lado que Jesus ia, ele sempre estava cercado de uma multidão. As pessoas gostavam de ouvir Jesus falar. Jesus, ele trazia as boas novas. Ele pregava o reino de Deus. Pregava sobre o amor de Deus. Por isso as pessoas sempre o seguiam. E Zaqueu ficou muito agitado, querendo conhecer Jesus, mas ele não conseguia, ele era muito pequeno. Então ele tentou de um lado, tentou passar de um lado e não conseguiu. E ele pulou, mas ele era muito pequenino. Deu volta, tentou do outro lado e não conseguiu passar. As pessoas não deixavam ele passar, afinal elas não gostavam dele. Mas Zaqueu não desistiu. Zaqueu, ele viu uma árvore e pensou: eu vou subir naquela árvore, porque Jesus vai passar por aqui. E quando ele passar aqui, eu vou vê-lo. E Zaqueu saiu correndo, subiu na árvore e ficou ali, no meio das folhas. E quando Jesus vinha passando, Jesus chegou próximo da árvore
olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu ficou admirado. Ele desceu, ficou ali pensando: Jesus me conhece? Ele me chamou pelo nome. Mas de onde Jesus me conhece? Como ele sabe meu nome? Sabe de uma coisa, crianças? Jesus conhece todos nós. Jesus sabe tudo. Jesus conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos anos você tem, quem é o seu papai, a sua mamãe, onde você mora. Jesus conhece desde quando você era uma sementinha lá na barriguinha da sua mãe. E Jesus conhecia Zaqueu muito bem. Zaqueu, ele foi levando Jesus até a sua casa. As pessoas que estavam em volta de Jesus começaram a reclamar. Mas como? Jesus vai entrar na casa de um pecador? Ele não pode entrar na casa de um pecador. Mas Jesus nem se importou com o que eles estavam falando, porque Jesus veio a este mundo para salvar o pecador do seu pecado. Jesus sabia que Zaqueu era um pecador, mas Jesus queria salvá-lo. E Jesus ficou ali conversando com Zaqueu. E Zaqueu gostou muito de conversar com Jesus. Jesus falou para Zaqueu sobre o reino de Deus, falou que Deus o ama. E Zaqueu, ele assim recebeu Jesus no seu coração. Ele não só abriu a porta da sua casa para Jesus, ele abriu também seu coração. Aí ele reconheceu que as coisas que ele fazia era pecado. Então ele disse para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E também vou dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu, criança, só tomou essa decisão porque ele reconheceu que era um pecador. Por isso, crianças, que é importante você falar de Jesus para as pessoas. Você que já tem Jesus no seu coração, você deve falar de Jesus para o seu amiguinho, na escola, na rua onde você mora, para os seus priminhos, para os seus tios. Você pode falar de Jesus para os adultos também. Todos precisam ouvir de Jesus para se converter, para se arrepender dos seus pecados. Foi isso que Jesus, para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar o pecador dos seus pecados. E você, criança, que ainda não tem Jesus e quer receber Jesus no seu coração, quer conhecer Jesus, assim como Zaqueu quis conhecer Jesus, você deve fazer uma oração a Deus. Fala para Deus, fala assim: Senhor Deus, eu quero Jesus no meu coração. Eu quero que Ele entre e perdoe os meus pecados. Aí Jesus vai entrar no teu coração e o seu coração vai ficar limpinho. Porque quando Jesus perdoa, o nosso coração fica limpinho. O coração de Zaqueu ficou limpinho. E não era mais triste como antes. Agora, o coração de Zaqueu era assim. E o seu coração também vai ser assim. Com Jesus no coração, não tem tristeza não. Crianças, fiquem firmes com Jesus. Com essa história, crianças, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que não devemos enganar as pessoas, não devemos pegar as coisas que não nos pertencem, como Zaqueu fazia, que essas coisas são pecado. Combinado? Vamos ficar firmes com Jesus, fazendo as coisas que agradam a Deus. E agora vamos à pergunta. Muito bem. Eu quero que vocês me respondam por que Zaqueu decidiu dar metade dos seus bens aos pobres
e devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia pego. Não esqueça, hein? A primeira criança que responder vai levar o presentinho. Não vai embora, dá mais um tempinho aí que agora vai vir uma musiquinha bem legal. Tchau! Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um